Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é André Barbosa, eu sou um pensador crítico. Eu questiono tudo e todos. Estamos começando a série sobre Dolores Cannon, seus livros, suas palestras, vários temas com que Dolores, né, em toda a sua trajetória, pôde trazer pra gente, né, com esse trabalho lindo e maravilhoso que Dolores conseguiu fazer durante a sua trajetória aqui nesse planetinha. Uma contribuição incrível, tanto para pesquisadores de história, como questionadores que gostam de saber mais, né? O que viemos fazer aqui, por exemplo, nossas capacidades e tudo mais. Eu quero começar essa série sobre Dolores falando um pouco de quem era Dolores Cannon. Dolores Cannon era uma senhorinha norte-americana, tá? E ela é autora de 20 livros, onde esses 20 livros são de temas diversos, tá? Como civilizações antigas que passaram por esse planeta, como Atlantis, Egito, né? Ela fala também sobre seres que andaram na época de Jesus aqui nesse planeta. Ela fala também sobre extraterrestres. Ela começou a fazer um trabalho sobre extraterrestres, que também está nos seus livros. Por que eu decidi fazer essa série? Porque o seu material está todo em inglês, né? Existem livros dela, traduzidos para vários idiomas, inclusive para o português. Vocês podem encontrar livros dela em português. Eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos, né, a lista de seus livros, né, e para que vocês possam também dar uma olhadinha lá e poder estudar, né, ver os livros dela e não só acreditar no que eu falo aqui, porque inclusive eu quero que vocês não acreditem, eu quero que vocês realmente questionem tudo. Porque eu não vou estar falando só dela, eu vou estar falando de conexões que eu consegui fazer na minha cabeça com meu humilde conhecimento também de muitas coisas e um pouco de minhas trajetórias aí da vida, né? Eu consegui conectar a partir do momento que eu conheci, né, o material de Dolores, eu comecei a conectar muita coisa, né? Com coisas que eu já sabia. E isso, para mim, foi como se fosse uma explosão na minha cabeça. Foi uma conexão de muita pecinha, de um quebra-cabeça imenso, sabe? E eu quero poder trazer isso aqui para vocês de uma maneira curiosa, para que a gente possa questionar junto, né? E ver isso tudo. Nesse primeiro vídeo, né, sobre Dolores Cannon e seus temas, eu quero estar falando de Nostradamus. Exatamente, Nostradamus. Eu tenho aqui um caderninho, tá, com várias notas que eu provavelmente vou estar olhando, porque eu não vou estar lembrando de tudo, todos os temas que eu quero falar nesse vídeo, tá? Mas eu vou estar falando de cabeça, entendeu? Mas eu vou ter que dar uma olhadinha aqui de vez em quando para poder ver, eu não quero deixar escapar nada sobre esse tema, porque eu acho muito importante. Dolores escreveu em 1986, tá? Dolores começou a tratar uma paciente. Para quem não sabe, eu vou tentar resumir aqui. O trabalho de Dolores ela era uma hipnoterapeuta, tá? E ela trabalhava com regressão, vidas passadas. E segundo ela, 99%, né, dos casos, ela curava os pacientes, né? Ou melhor dizendo, os pacientes se curavam, né, na sua primeira sessão com ela. E era uma única sessão. E essa sessão era geralmente de 1 hora e meia. E ela chegou a curar pacientes com câncer, tá? Em estado terminal. Por quê? Ela diz o seguinte, que esse poder da cura vinha a partir do momento que ela fazia regressão com essas pessoas. Essas pessoas podiam voltar a momentos, né, em vidas passadas, onde elas conseguiam fazer a conexão
com o problema que elas estavam passando nesta vida, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa em si se escutava, porque as sessões eram gravadas, né, em fitas, e depois a pessoa ia escutar aquilo ali quantas vezes fosse necessário para aquela pessoa. E se a pessoa tivesse no momento certo para ser curado, geralmente a pessoa era curada naquela sessão. Porque a partir do momento que a pessoa se escutava falando, né, sobre tal coisa e tal em vidas passadas, ou acontecimento de vidas passadas que acarretou, né, nessa vida a pessoa está passando por problema XXX, entendeu? A pessoa acordava daquilo, entendeu? E um exemplo fácil disso, gente, para vocês terem uma noção, é o seguinte: uma magia, uma mágica, ela perde a graça a partir do momento que você tem o conhecimento dessa mágica, não é mesmo? Então, exatamente a mesma coisa de uma doença, entendeu? A partir do momento que você sabe, né, o porquê que isso está passando contigo nesta vida, relacionado com uma vida passada sua, você, pum, desconecta daquilo, sabe? E a partir daí você começa um processo de cura, entendeu? Impressionante. E, gente, eu não estou pedindo aqui para vocês acreditarem em nada disso, não, tá? Nada, nada, nada. Aqui eu estou simplesmente repassando uma informação, sabe? Dos livros dela, das suas palestras, como eu falei, entendeu? E quero poder repassar isso num linguajar popular, para que o povão, a maioria das pessoas possam entender isso, entendeu? Porque às vezes livros e traduções às vezes se perdem também, né? E às vezes é complicado. Muita gente também não tem acesso aos livros e não tem tempo para poder ler os livros. Então, o que eu estou tentando fazer é passar um pouco desse conhecimento para que cause curiosidade nas pessoas e que vocês mesmos possam fazer as suas pesquisas como vocês quiserem depois e procurar saber mais sobre, né, os livros de Dolores, né, e tudo mais. Inclusive, se vocês quiserem ou não tiverem condições de comprarem os livros de Dolores para poder ler, vocês podem pesquisar através do ChatGPT, né? Tem um vídeo meu aqui no meu canal, onde eu ensino as pessoas mais leigas a poderem usar, né, os recursos da inteligência artificial para poder fazer suas pesquisas. Tá aí o videozinho, né, no meu canal. Então, esse vídeo aqui, o primeiro vídeo de todos, né, eu quero falar sobre Dolores Cannon e Nostradamus, gente. Ela entrevistou Nostradamus. É isso mesmo, ó. É de explodir o cabeção, sinceramente, é de explodir o cabeção. E tem mais. Esses conceitos que eu vou estar falando aqui, tá? Eu vou repetir exatamente como ela fala, tá? A Dolores Cannon, ela não é médium, tá? Ela nunca canalizou nada, espírito nenhum, entidade nenhuma, tá? Ela se denomina uma simples repórter curiosa, entendeu? Que com a sua profissão de hipnoterapeuta, né, certas coisas começaram a acontecer, onde certas entidades começaram a entrar em comunicação com ela através de seus clientes, né? E às vezes era a mesma história ou a mesma entidade, às vezes a mesma história, vindo aos poucos através de vários clientes que ela hipnotizava, né, e fazia regressão. Então, e foi a história de Nostradamus, foi a mesma coisa. Quando ela isso aconteceu em 1986, né, como eu falei, ela, com essa cliente dela, ela fez uma regressão e essa cliente chegou a ser uma aluna de Nostradamus na França, né, naquela época de Nostradamus. Eu não sei exatamente qual foi a época agora que ele viveu, mas enfim, não importa. Essa mulher, Dolores regrediu ela até ela, né, nesse momento onde ela era um homem nesta vida, ela não era nessa vida que a Dolores estava regressando ela era mulher. Mas quando ela voltou para essa vida onde ela era aluna de Nostradamus, né, ela já não era mulher, ela era um homem nessa vida. E nesse momento, né, segundo Dolores, uma coisa inesperada aconteceu, né, que inclusive não é normal
em terapias de regressões, que foi que Nostradamus passou a mensagem para Dolores através da cliente, dizendo: estou aqui e estou querendo passar um recado, né, que ele quer falar com Dolores, ele quer conversar com Dolores. E ela, já como era uma pessoa já um pouco experiente nesse assunto e já não tinha muito medo, né, nada, ela era uma pessoa super curiosa. Eu até me identifico um pouco com ela porque ela questiona tudo, entendeu, Dolores? E eu adoro os questionamentos dela. E por causa de ser uma pessoa muito curiosa, né, e valente, por sinal, né, porque ela enfrentou muito preconceito, né, inclusive do pai da psicoterapia, que é o Carl Jung, né, ela que dizia que hipnotizar uma pessoa ao ponto do sonambulismo, né, seria um ato muito perigoso, porque não se sabe o que poderia acontecer, né, o que poderia acarretar. E ela decidiu fazer experimentos, criou a sua própria técnica, né, a técnica dela mesmo, onde ela hipnotiza as pessoas de maneira rápida e leva essas pessoas ao estado sonambúlico. Eu tive que mudar de lugar porque o sol estava batendo um pouco na cara ali e eu tive que mudar um pouquinho de lugar. Mas voltando ao nosso papo, então ela levava as pessoas, né, na hipnose para esse estado sonambúlico. E o mais interessante de tudo, gente, aqui é a primeira peça do quebra-cabeça onde eu faço uma conexão, tá, com as pesquisas, né, de Allan Kardec, né? No livro dos médiuns de Allan Kardec, né, ele cita o quê? Existe lá, tá lá no livro do Allan Kardec, livro dos médiuns, ele fala, ele não, os espíritos, né, as entidades que ele entrevista falam para ele que o estado sonambúlico de um médium é o estado mais puro da mediunidade. Olha aí a conexão, ó. Se liga nisso, hein? O estado sonambúlico de um médium é o estado mais puro da mediunidade, porque não tem interferência do consciente e subconsciente do médium. E aí eu escuto a Dolores Queiroz falando o quê? Que ela leva os pacientes dela num estado sonambúlico e ela tira o subconsciente, entendeu, da jogada, porque inclusive ela fala que ela chama o subconsciente de, como é que é, do ser idiota, né? O subconsciente é um ser idiota que só está ali atrapalhando. E só que quando ela chega no estado sonambúlico, ela consegue tirar o subconsciente da jogada, entendeu? E trabalhar com o paciente, né, nesse estado sonambúlico, que é o estado mais limpo, né, que tem de um médium. Olha só, gente, olha a conexão, vocês estão vendo. E olha só, a Dolores, ela não era espírita, muito menos kardecista, e nem sabia dos livros de Allan Kardec. Tá entendendo? Então, quer dizer, olha essa conexão, que coisa interessante. Quando eu escutei ela falar isso, na mesma hora eu conectei com a parada lá que estava escrita no livro dos médiuns, que Allan Kardec, dos estudos de Allan Kardec. Então, quer dizer, aí eu já comecei a dar um certo crédito, né, para as coisas dela. Eu falei, opa, tem coisa aí. Deixa eu começar a dar uma examinada nessa matéria, esse material de Dolores, porque isso me deixou curioso, né? Me deixou curioso. E aí eu comecei a ler os livros e ver as suas palestras, né? E ela escreveu 3 livros sobre as profecias de Nostradamus. Na verdade, não é sobre as profecias de Nostradamus, gente. Ela entrevistou Nostradamus em tempo real. Agora vocês vão explodir o cabeção, tô te falando. Prepare-se. Prepare-se porque, olha só, os conceitos que essas entidades trazem para Dolores, sabe? E a Dolores repassa para a gente em livros e palestras, sabe? São conceitos muito, muito fora da caixinha. Muito fora da caixinha aqui, ó. Isso aqui tem que estar destampado completamente para poder a gente começar a, pelo menos, olhar
esses conceitos como possibilidade. E é só isso que eu peço para vocês aqui. Se vocês são curiosos igual a eu e gostam de conceitos novos, entendeu? Põe pelo menos como possibilidade. Porque é muito interessante, gente. É muito interessante a parada. Eu sou um cara que sempre gostei de ficção científica, extraterrestre, né? Eu sempre fui interessado por o que aconteceu no nosso planeta, por história, né? As civilizações que passaram aqui, entendeu? Eu falo em outros vídeos meus, entendeu? Eu tive no Egito, visitando as pirâmides e tudo mais ali, em dezembro de 2023, e aquilo ali me chamou muito a atenção, foi uma coisa absurda, sabe? Poder ter tido essa oportunidade de ver aquilo de perto, sabe? E as coisas que são faladas por aí pelos espertos no assunto, entendeu? Não passam na minha garganta, parada. Não passa por aqui, entendeu? Você quando vê aquelas coisas pela TV, gente, é uma coisa. Agora vai lá, de perto, ver aquilo lá, entende? Não passa aqui chegar pra mim e falar que aquelas pedras foram empurradas por gente até lá, que aquilo foi montada por ser humano, que aquelas o que está carvado naquelas pedras de granito lá foram feitas com martelinho e ferramentas de cobre, que só o que existia na época. Não entra na minha garganta. Então, quer dizer, Dolores, ela veio com as respostas, ela não, as entidades que vinham através dos pacientes dela, entendeu? Começou a relatar para ela todas as respostas para essas questões, gente. Para mim, pessoalmente, fez um sentido absurdo. Fez um sentido absurdo. Tá caindo um monte de pedacinho de coquinho aqui, as maritacas ficam aqui em cima na árvore. Eu tô embaixo de uma palmeira, eles ficam lá em cima. Deve estar roendo um monte de coquinho lá em cima e fica caindo aqui na minha cabeça. Então, quer dizer, sabe, gente, e aí quando ela começou a vir com esses... falando, quando eu comecei a ver os vídeos e ler os livros de Dolores, né, aquilo começou a me despertar uma curiosidade na minha cabeça incrível, porque eu falei assim, gente, ela... E olha, e detalhe, assim, não foi um... Eu já tinha ouvido falar de Dolores já há anos atrás, por isso que eu falo, inclusive, acho que em vários vídeos meus aí eu falo aí atrás, tem muita coisa, né, que vai servir aqui para alguns, entendeu? Porque tá no tempo certo de servir. Porque foi assim para mim, sabe? Eu cheguei a ver, saber de Dolores Cannon há anos atrás, sabe? Tanto que quando eu fui rever vídeo dela, eu já vi que o vídeo dela estava gravado no meu YouTube para ver depois, entendeu? Há tempos lá. E passou desapercebido porque não era o momento de eu ver aquilo, porque eu não tinha entendimento, entendeu? Minha cabeça também não estava limpa para poder entender certas coisas, entendeu? Então eu tive que... quando eu fui rever Dolores recentemente, né, e começar a ler seus livros, né, aquilo tudo começou a cair como se fosse assim. Falei, gente, tem muita coisa aí que tá fazendo sentido. Falei, pera lá, vamos dar ouvido a essa mulher um pouquinho? E aí, cara, ela entrevista Nostradamus, gente, em tempo real. É isso mesmo, em tempo real. Sabe por quê? Porque Nostradamus ainda fala para ela assim, ó, eu tô falando contigo ao vivo. Eu estou na França escrevendo as minhas profecias em quadrantes. E aquilo para ela, né, ela não se espantava mais com nada, sabe? Tipo, ela ia... E aquilo começou... Porque assim, existe um conceito que ela traz, e que outros seres já vieram explicando isso para ela também, tá? Que é o conceito de que o tempo, ele não é linear. O tempo não existe, ele não é linear. O tempo está em paralelo e está tudo acontecendo ao mesmo momento. Tá entendendo, gente? Tá tudo acontecendo ao mesmo momento. Não tem essa de que é passado, futuro, presente, não. Tá tudo acontecendo agora, em todas as linhas do tempo, assim, ó. Então, Nostradamus estava aqui falando com ela aqui, entendeu? E ele estava lá, vivo. Segundo ele, explica para ela, ela não estava conversando com um espírito desencarnado dele, nem nada disso. Ela estava entrevistando ele lá
no passado, né? Mas na verdade não era passado, tá entendendo? Por isso que eu falo, é de explodir a cabeça esses conceitos, porque são conceitos incluso difíceis de entrar no nosso cérebro, sacou? Por isso que eu falo, a gente tem que começar a tentar entender isso pelo menos como possibilidade, sabe? Para poder a gente ir absorvendo aos poucos, entendeu? Porque são conceitos muito interessantes, entendeu? E realmente, né? O futuro não existe, entendeu? Porque não aconteceu ainda, entendeu? E o passado, gente, não deixa de ser história de experiências que a gente está vivendo agora, sabe? Então, quer dizer, para mim fez muito sentido aquilo, sabe? E Nostradamus diz para ela que ela tem uma missão, que a missão dela seria conseguir o livro, né, com todos os quadrantes e as profecias dele, entendeu? Que eram mais de 1000, ele escreveu mais de 1000 quadrantes, e um quadrante, entendeu? Para vocês entenderem, um quadrante é como se fosse uma poesia de 4 linhas, tá? Isso era o que ele se denomina um quadrante, que foi escrito mais de 1000 desses, tá? Que até hoje, gente, esses quadrantes não foram interpretados, entendeu? Ou foram mal interpretados, ou não foi conseguido ser interpretado de qualquer maneira. Por quê? Esses quadrantes, eles foram escritos por Nostradamus, né, de maneira cifrada. Estava encriptado. Exatamente. E tem um porquê. Tem um porquê. Vocês vão saber já já. Então, quer dizer, esses quadrantes, né, foram escritos por Nostradamus. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa câmerazinha. Eles foram escritos por Nostradamus usando anagramos. Acho que é assim que se fala, anagramos ou anagramas e quebra-cabeças, usando histórias, filosofia grega, histórias e lendas gregas. Ele juntou isso tudo para montar um quebra-cabeça e esses anagramas, entendeu? Que ainda iam ser formados como quadrantes, entendeu? Quer dizer, o bagulho estava super encriptado mesmo, estava tudo codificado ali, de uma maneira que não tinha como entender, sacou? Era difícil mesmo de entender. Por que ele fez isso dessa maneira? Por causa da Inquisição, gente. Por causa da Inquisição. E olha só, tem mais. Aqui no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre a Inquisição, que eu falo disso. Um vídeo super interessante sobre a Inquisição. E eu falo da Inquisição Espanhola e de um acontecimento que chama o Alto da Fé, o Alto de Fé de Barcelona, que aconteceu aqui nesse parque onde eu tô, que é o Parque Ciudadela, entendeu? Então, dá uma olhada nesse vídeo também, que é um vídeo super legal, entendeu? E o que aconteceu? O Nostradamus, gente, ele viveu nessa época, então as ideias, os conceitos dele, essas previsões que ele fez sobre o futuro, né, não poderia ser falado de maneira pública. Por quê? Primeiro porque ele tinha medo de ser condenado e ser queimado em praça pública, sacou? E os livros também iam ser queimados em praça pública, junto com ele, entendeu? Porque essas ideias e conceitos estavam completamente fora de época. Era não só fora de época, mas era contra, entendeu? A Inquisição da igreja, entendeu? Naquele momento, naquela época, a igreja mandava em tudo. Você tinha que acreditar no que a igreja falava que era para você acreditar, não interessa o resto, entendeu? Então foram muitos livros queimados sobre espiritismo, espiritualidade. Eu falo lá no meu vídeo sobre a Inquisição. Então, a maneira que ele achou de poder, né, esconder tudo isso, mas que isso sobrevivesse, né, o tempo e as eras, foi encriptando, né, codificando. Só que ele codificou demais. O problema foi esse. Ele codificou demais. Se a gente não consegue entender nem as parábolas de Jesus, gente, imagina a codificação do Nostradamus nos quadrantes. É uma coisa absurda, não tem como, entendeu? O cara fez um bagulho muito... Então, quando o Dolores começou a entrevistar, né, a curar, a fazer a terapia com essas pessoas, essa regressão, né, Nostradamus conseguiu acessar ela,
Na verdade, não foi ela que conseguiu acessar ele. Foi ele que conseguiu acessar ela através dessa cliente, entendeu? Que foi aluno de Nostradamus numa vida passada, nessa época de Nostradamus. E ela teve 2 sessões somente com essa... Isso foi na primeira sessão. E ela pediu a segunda sessão com essa cliente. Essa cliente ficou tão horrorizada quando ela escutou o áudio, né, da fita gravada na sessão, durante a sessão. Ela ficou tão horrorizada, assim, assustada com a informação, né, que veio através dela, que ela não acreditava que aquilo tinha vindo através dela, né? Mas era a voz dela falando. Então não tinha como negar, estava gravado em fita. E a mulher ficou tão espantada que ela, cara, segundo a Dolores, ela teve que se mudar de estado. Ela foi morar em outro estado, sacou? Sei lá, e estava se mudando. E ela falou: Dolores, eu vou te dar a oportunidade de mais uma sessão, entendeu? E depois disso eu vou embora. E nessa segunda sessão, Nostradamus falou para ela que ela tinha uma missão junto com ele, né? Que era de poder traduzir ou explicar, né, os seus quadrantes num linguajar moderno. Olha que doido, gente. Mano, que oportunidade é essa? Sem sacanagem. Que oportunidade é essa? Pensa aqui, vamos botar a cacholinha pra funcionar um pouquinho aqui e questionar. Imagina a oportunidade que essa mulher estava tendo naquele momento na mão dela. Gente, isso é um absurdo. Ela começou a desbravar coisas ali que tá em segredo há séculos. Sacou? Só uma observação aqui, gente. Tem ruído, eu acho que vocês vão escutar bastante ruído aí fora, né? Mas a maioria deles é de passarinho e dos animais do zoológico que tá aqui do meu lado. Entendeu? Eu tô no final do zoológico aqui no Parque Cidadela. Vamos lá. Então, essa mulher começou a trazer esse conhecimento todo. Só que assim, essa mulher ia se mudar para outro estado, né, americano, e ela, que ia ser longe de onde ela estava, e ela falou assim: eu não posso ir. Ela falou para o Nostradamus: eu não posso me mudar minha vida inteira, né, para ir para esse estado, para continuar esse trabalho, né? E ele falou assim: não precisa, não vai precisar, porque agora, como você me acessou, entendeu? Consegui te acessar, nós abrimos um canal. E agora, com o canal aberto, né, ele passou um código para Dolores, que era uma maneira dela conseguir confirmar que era ele mesmo que estava vindo, através de outros clientes dela. Porque ele falou para ela: agora eu vou vir através de outras pessoas, te passando para a gente poder trabalhar junto e decifrar e decodificar todos esses quadrantes meus que estavam cifrados durante todos esses séculos. Porque ele fala, ele viu uma... E aí ela pergunta para ele, né? Por que ele sentiu a necessidade de começar a escrever isso tudo, dessas visões. E ele explica para ela que, tipo assim... Ele explica para ela: o que você imagina, né, que eu poderia fazer vendo tudo isso que ia acontecer com a humanidade? Ele falou: a minha única maneira era poder tentar repassar isso, né, de alguma forma, entendeu? Para diante, para poder ver se nós, né, conseguiríamos mudar, talvez, e sobreviver a essas catástrofes que ele anunciou nas suas profecias. Porque, inclusive, Nostradamus é o Maritaca agora tá que tal. Inclusive, o Nostradamus foi como se diz, as suas previsões eram macabras, porque eram previsões, né? A maioria delas eram feias, entendeu? De desastres e coisas horríveis, entendeu? Cabulosíssimas. Então, muitas pessoas até não creiam, né? Ou não queriam crer, porque aquilo ali eram coisas, né, conceitos absurdos. Mas que ele via a necessidade de passar aquilo adiante, porque ele achava o seguinte: a partir do momento... Porque ele falava o seguinte, ele explicou o seguinte para Dolores: que nós, seres humanos, temos um poder aqui que a gente não tem nem ideia, a gente não tem noção do poder da nossa mente. Noção.
E ele fala para ela o seguinte, que a partir do momento que nós soubéssemos e tivéssemos a informação de tal e tal acontecimento que poderia nos fazer dano, nos fazer mal, nós poderíamos ao mesmo tempo ter a capacidade de poder mudar esses acontecimentos pensando positivamente ao contrário. Olha que doido. E ele ainda fala mais, ele acrescenta que esse poder seria ampliado se esse pensamento positivo contra alguma previsão dele fosse de maneira coletiva. Vocês estão entendendo isso? Então quer dizer, a partir do momento que milhares e milhões de pessoas tivessem o conhecimento dessas previsões catastróficas de Nostradamus viesse a acontecer, nós teríamos o poder na nossa palma da mão e aqui na nossa mente de poder pensar o contrário. Vamos questionar aqui rapidinho uma coisa. Imagina só que se passe, você... Vamos botar isso de uma maneira assim, que seja... que possa entrar bastante e comover aqui os nossos assistentes, nossos ouvintes aqui, né? Olha, nossa, vamos fazer o seguinte, vamos colocar dessa maneira. Vamos botar assim, para os pais, vamos botar um exemplo para os pais. Imagina que teu filho viajou, vai fazer uma viagem, vai passar, vamos dizer assim, 6 meses num país bem distante. E você escuta, né, noticiário que naquele país, né, pode estourar um vulcão, sei lá, um vulcão. E aí você fica com aquele ressentimento, né, do teu filho estar indo para lá. Mas ao mesmo tempo você pensa o quê? Você vai ficar pensando naquele vulcão explodindo o tempo inteiro, que pode atingir teu filho? Não, né? Você vai pensar o quê? O contrário. Eu não quero que aconteça nada, não quero que aconteça nada, eu espero que não aconteça nada, eu quero que tudo passe bem com meu filho enquanto ele estiver lá e tal, não é isso? Então, isso ajuda. O que Nostradamus fala é justamente isso, que esse poder que nós temos na mente de mudar as coisas, as previsões dele, porque as previsões dele, gente, do futuro, não é que vão acontecer e tem que acontecer. Ele viu acontecendo, mas que nós tínhamos o poder de mudar isso com o nosso pensamento positivo. E um pensamento ao contrário, entendeu? Se você... Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão conseguindo, né, me seguir meu pensamento aqui? Né? Porque, assim, o que eu entendi é simples, sacou? Se você sabe, vamos supor que você daqui a... sei lá, há 10 anos a gente sabe que vai cair um meteoro lá de cima e, sei lá, vai destruir a metade do planeta. Sacou? O que você faz? Bom, uns vão dizer aí que vão se matar na farra até não aguentar mais, né? No sexo, drogas e rock and roll. Mas, assim, cara, o certo o que seria? Vamos... Talvez esse não seja o melhor exemplo, mas tipo, o certo é o quê? Gente, vamos meditar para que isso não aconteça? Vamos pensar positivo para que isso não aconteça? Esse é o poder que nós temos, esse é o poder que ele diz que nós temos. Inclusive, né, ele dá exemplos de várias previsões que ele fez, né, que não aconteceu, justamente porque nós tínhamos o poder da sabedoria do que ia acontecer nas nossas mãos e nós conseguimos querer ao contrário daquilo que ele previu, entendeu? Preveu. Então, quer dizer, nós temos o poder. Quantas vezes hoje em dia está cheio de corrente por aí, corrente positiva, né, que a gente vê muito por aí, inclusive pessoas incentivando na internet, né, essas correntes
falando que vamos pensar positivo para isso, para aquilo, né, para poder a gente, né, emanar essa energia positiva, né, para aquelas coisas. É exatamente isso que ele fala, entende? Que nós temos esse poder na nossa mão. Então, Dolores teve essa segunda sessão com essa cliente dela. E a partir daí, né, ela escreveu 3 livros, onde ele, Nostradamus, junto com Dolores, começa a explicar para ela todas as profecias dele, decifrando cada quadrante. Que passou dos 1000, chegou a mais de 1500 quadrantes. Porque se foi atualizando ainda, porque ele fala que 1000 foi o que ele conseguiu escrever na época. Esses outros 500 veio depois porque ele conseguiu acessar ela. Esses 500, na verdade, ele também escreveu na época. Só que os outros 500 foram perdidos durante os séculos, entendeu? E ficou somente esses 1000. Só que com esse trabalho que ele fez junto com Dolores, entendeu? Ele conseguiu passar para ela ainda mais esses outros 500. Então, quer dizer, gente, é um trabalho magnífico, que não tem preço. Imagina, gente, não tem preço isso. Então, ele segundo Dolores, ele instruiu o Dolores para, né, como eu falei aí, obter o livro dessas previsões dele, das profecias dele. E ela ia lendo para ele os quadrantes, as profecias, e ele ia explicando para ela em tempo real tudo, num linguajar mais simples possível. E ela traduziu isso e escreveu 3 livros. 3 livros. Inclusive ela fala que o livro 1, né, chegou a estar, eu acho que chegou a ter uma 4ª e 5ª edição, onde ela teve que colocar 50 páginas a mais de adendo, porque mais informação, mais coisas ia vindo através de Nostradamus, né, quando ele acessava ela através dessas terapias regressivas. Gente, que trabalho lindo, que trabalho lindo, e que dedicação dela, porque ela fala que foi um trabalho árduo. Primeiro porque não foi em sequência cronológica, sacou? Ela teve que colocar numa certa ordem isso tudo e traduzir, entendeu? E isso veio num período de... Ela falou que o resto de tudo, todos os 3 livros, todas as profecias dele foram traduzidas e explicadas num período de 3 anos, vindo através de 12 clientes diferentes dela que não se conheciam entre si. Olha isso, gente. 12 clientes dela que não se conheciam entre si. Ele veio explicando isso tudo para ela. Não é para se questionar a parada, é para se questionar. E o trabalho dela foi o quê? Passar noites e noites adentro, escutando, né, esses tapes, essas fitas, entendeu? E organizando tudo isso, né? E traduzindo tudo isso. Ela fala que chegou a ser, né, que teve clientes que chegavam a decodificar, né, 30 quadrantes por hora, gente, desses. Tu tem noção disso? Tem noção disso? É muita coisa, é muita informação. E tá aí, tá em 3 livros dela, de Dolores. Eu acho que esses livros estão no nosso idioma, em português, traduzidos. Se tiver, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, entendeu? Para que vocês possam acessar. E então, gente, eu queria mais uma vez ressaltar aqui
o que Nostradamus repassou através dessas clientes para Dolores, que é o fato do poder da nossa mente, o poder disso aqui, que é incrível e a gente não está sabendo usar isso direito. E ele fala que nós, pensando positivamente ao oposto de desgraças, nós conseguimos mudar literalmente e fisicamente o nosso entorno. Isso, eu espero que vocês questionem isso de verdade. Inclusive, eu quero citar aqui um experimento que foi feito por um científico japonês com cristais de gelo, né? Esse experimento está aí na internet, vocês podem buscar esse experimento, tá aí e posteriormente foi feito experimentos parecidos com arroz. O do gelo foi que, de acordo com a expressão do nosso pensamento e a expressão verbal, né, contra esses cristais de gelo, eles se formavam ou se deformavam de certa maneira. Eles tinham um aspecto mais bonito se o pensamento fosse bom e positivo, e um aspecto feio e deformado se o pensamento fosse negativo, né, e um pensamento feio. Essa mesma pesquisa foi feita com potes de arroz, entendeu? Onde arroz, um pouco de arroz foi posto dentro de recipiente transparente de vidro, entendeu? Lacrado a vácuo, e todo dia essa pessoa vai e para um pote ela xinga e põe pensamentos ruins, e para o outro ela elogia e põe pensamentos bons. Esse pote que foi xingado com pensamentos ruins para ele, o arroz ficou preto e mofado, enquanto que o outro pote de arroz não aconteceu nada, ele ficou bonzinho. Isso é só para você terem uma ideia do pensamento, tá entendendo? A força disso aqui, a força do nosso pensamento. E ele ressalta que, de maneira coletiva, gente, de maneira coletiva, nós temos o poder de criar milagres. Tem noção disso? Isso diz o que pra gente? Que se nós conseguimos, de maneira coletiva, criar pensamentos positivos, pensar na mesma coisa, nós criaremos isso de verdade. Eu falo disso, sabe o quê? Eu falo nisso no meu vídeo aí sobre o pós-eclipse, que está aí também no meu canal. Tem um vídeo falando sobre o pós-eclipse de 9 de abril, entendeu? Onde muita gente falou tanta coisa negativa sobre esse eclipse e eu só consegui ver coisa positiva nele, sabe? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo meu, que está aí no meu canal, busca ele aí, é o pós-eclipse. Eu falo sobre justamente isso, sobre a coletividade de pensamentos positivos que esse eclipse emanou na população global do nosso planeta. Tá aí, dá uma olhadinha. E reflete nisso, se questione nisso também. Então, gente, eu queria deixar isso bem claro, porque eu acho que isso foi uma mensagem crucial que Nostradamus quis trazer, ou retrazer pra gente de novo, né? Para que nós lembrássemos de maneira hoje em dia mais clara, no linguajar. Então, só que ele fala também o seguinte, né? Ao mesmo tempo nós temos o livre-arbítrio, que não pode ser tocado. Não pode ser tocado. Eu vou falar mais adiante sobre isso, porque esses seres e essas entidades que vieram trazer tanta informação para Dolores, eles falam muito sobre isso também, entendeu? Vou falar mais disso lá na frente em outros vídeos. Mas agora aqui o importante é deixar claro a mensagem de Nostradamus, que ele falava que nós tínhamos o livre-arbítrio e por isso
nós poderíamos não querer mudar certas previsões suas, certas profecias suas. Está na nossa mão, ué. A gente sabe o que vai acontecer. Agora, tu tem duas opções. Tu pode se cagar inteiro de medo e continuar pensando naquilo que ele... na previsão dele. Ou tu pode usar o tempo que você tem para meditar coisas boas, coisas positivas, para que aquilo lá que ele preveu não aconteça. Tá entendendo? Ele deu exemplos, a Dolores dá exemplo, a Dolores cita algumas previsões, né, dele, de coisas cifradas, né, codificadas, por exemplo. Ele inclusive, ela diz o seguinte, que durante essas sessões onde ele ajudava ela a traduzir, interpretar esses quadrantes das suas profecias, era muito difícil, porque ele não tinha o linguajar moderno nosso. Você está entendendo? Ele tinha um francês antigo. Olha que doido. O francês era um francês antigo ainda por cima, gente, que tinha que ser traduzido. Ele não tinha palavras para interpretar certas coisas, para poder nos dizer certas coisas. Olha que doido isso. Por exemplo, ela dá o exemplo de uma profecia falando sobre a bomba atômica, né? Onde ele fala de uma pedra dentro de uma árvore. Vem comigo nessa, vamos fazer essa, vamos decifrar essa aqui junto. Olha só, uma árvore, né? Olha só, vamos fazer o desenho da árvore aqui, ó. A árvore assim, né? A árvore aqui assim, a árvore desce. Imagina essa árvore na cabeça e uma pedra dentro. Uma bomba atômica. Vocês já viram a bomba atômica estourando, por vídeos aí na internet, tá cheio, é só olhar no YouTube. O que acontece quando estoura uma bomba atômica? A nuvem que ela provoca, ela não parece o formato de uma árvore, que muitos chamam também de cogumelo. Parece um cogumelo, o formato de um cogumelo, né? Mas também tem o formato de uma árvore. E ele chama a pedra dentro da árvore. Essa pedra é o plutônio. É doido a parada, é doido. Então, o cara que chegou lá naquela época e fez uma previsão falando sobre uma pedra numa árvore, uma explosão de uma pedra dentro de uma árvore. Como é que tu ia decifrar? Como é que tu ia entender isso, cara? E o bagulho ainda estava decifrado ainda, dentro de quadrantes, poemas. Mas não tem como, cara. Não tem como, não tinha como. Ele fez a parada muito difícil, na verdade. Então teve coisas que, pelo fato de não ter sido decifrado de maneira correta, aconteceu. Ué, jogamos uma bomba lá em Hiroshima, lá, que aniquilamos com a galerinha toda de lá, nos Estados Unidos. E agora o quê? Estamos em 2024, estamos prestes a uma terceira guerra nuclear. Ué, a gente tem opção na nossa mão. Nós temos a opção de consumir um noticiário massacrante, que é a única coisa que ele impõe na gente, entendeu? É uma terceira guerra mundial que está prestes a acontecer, ou nós temos o poder individual e coletivo de pensar o contrário. Vocês querem essa guerra acontecendo? Já imaginou? Desastre a nível global que ia ser? Aonde que isso nos ia levar? Retrasar tudo? Não, né? Então vamos começar a pensar o contrário, pô. Vamos pensar que isso não vai acontecer, porque a gente não quer que isso aconteça. Então vamos pensar positivo. Vamos meditar para que isso não aconteça. Vamos incentivar outras pessoas a não absorver esse tipo de conteúdo, esse tipo de notícia que massacra o nosso cérebro, entendeu? Todos os dias, toda hora, falando somente dessas desgraças. Se a gente pensar positivo, nós temos o poder na nossa mão de
fazer com que isso não aconteça, entendeu? Como todas as suas profecias. Então, gente, eu acho que o exemplo aí tá bem dado. Ele preveu também a Guerra do Golfo, né? E ele falou disso, da Guerra do Golfo, né? Golfo Persa. Ele preveu o Covid também, falando de guerras, como é que é, de guerras biológicas. Ué, Covid foi inventado pelo ser humano. Na verdade, não deixou de ser uma guerra biológica. Mas afetou a nível global todo mundo. Morreu muita gente, vocês sabem disso. Muitas ainda estão doentes e com sequelas. Uma guerra fria, bastante... Essa foi sinistra. Esta foi bastante sinistra. Tá lá nos quadrantes dele decifrado. E, aliás, cifrado e tá decifrado no livro de Dolores. Só olhar lá os livros dela. Muita gente também fala sobre esse tal de anticristo, né? Anticristo. E ela pergunta a Nostradamus sobre quando viria o anticristo. E ele ressalta para ela o seguinte, que ele não gosta de usar a palavra anticristo porque é uma conotação religiosa, entendeu? E ele não gosta de usar essa palavra anticristo, né? O Messias, sei lá o que. Então ele fala que sim, irá ter uma pessoa com muito poder no nosso planeta. Essa pessoa se mostraria ser uma pessoa muito bondosa no começo. Tá passando um helicóptero aqui em cima, gente. Não vamos fugir do assunto, não. A gente está falando aí do que eles muitos chamam de anticristo, ou do tal Messias que voltaria aqui na Terra. E ele explica o seguinte, que esse indivíduo seria um indivíduo que não teria uma residência fixa, seria um indivíduo que andaria viajando por todo o globo, seria uma figura bastante simpática, com muito dinheiro, muito poder. Ele conquistaria as pessoas pelo seu linguajar, a sua aparência, seu poder, suas ideias. As pessoas iam amar ele inicialmente. Mas ele fala para ter cuidado com esse tal, porque esse tal estaria disfarçado. Seria um lobo com disfarce de ovelha. Olha que doido. Ele põe assim ainda. Seria um lobo com disfarce de ovelha. Agora eu te pergunto, vamos questionar aqui. Quem será esse que tá por aí agora? Que tem cara de bonzinho. Ah, ainda tem mais. Ele fala que esse tal traria grandes ideias e inovações para o nosso planeta tecnológico. Traria também avanços médicos. Esse indivíduo faria com que nós, seres humanos, me foi a palavra agora. E faríamos com que nós iríamos explorar o espaço, íamos colonizar Marte, criar colônias em Marte. Cara, eu não quero nomear ninguém não, mas esse nome aí me soa muito como Elon Musk, pelo menos na minha cabeça. Quando eu li essa parada, escutei ela falando isso, que Nostradamus falou isso para ela, explicando para ela dessa maneira, sobre esse tal Messias, esse tal anticristo, que seria o lobo disfarçado de ovelha, e que ele faria tudo isso
e que nós o amaríamos pelas suas invenções. Primeira coisa que surgiu na minha cabeça foi, cara, o único que tá assim hoje em dia é o Elon Musk. Esse cara aí, o que ele tá trazendo pra gente? Todo mundo ama esse maluco, a maior galera gosta dele. Eu vou te falar mais. Eu gosto dele também. Mas será que ele vai se rebelar? Ou será que é Bill Gates? Porque Bill Gates também é outro que viaja o mundo. Só que assim, o mais interessante de tudo, gente, é que recentemente, vocês podem buscar aí no YouTube. Tô mentindo não. Aliás, não acredita em mim não. Não acredita em mim não. Busca aí no YouTube. O Elon Musk acabou de anunciar, presta atenção nisso, gente. O Elon Musk acabou de anunciar que ele vendeu todas as suas propriedades. Ele não tem propriedade mais. É, meu irmão, é. E aí? O que o Nostradamus falou? Que esse cara não ia ter um lugar fixo. Cara, encaixa muita coisa aí, hein? Encaixa muita coisa. Nostradamus fala também sobre os avanços tecnológicos que esse cara ia trazer a nível de medicina. Olha o que ele está trazendo aí também. O implante do chip dele na cabeça. Gente, posso estar errado. Eu espero que eu esteja errado, de verdade. Mas tem toda a pinta de ser o Elon Musk. Ai. Ele denomina esse cara como o grande gênio. E o grande gênio. O grande gênio, né? Peraí. E aí ele cita também, né? Ele fala sobre esse grande gênio, né? Que viria com grandes invenções também, isso tudo. E porque esse grande gênio, ele trairia muitos benefícios para o nosso planeta. Porque ele fala, o pêndulo, ele não pode balançar e ficar lá só no mal, entendeu? O pêndulo, ele tem que voltar pro equilíbrio. Ele tem que voltar pro bem e não ficar no meio, no equilíbrio, o pêndulo. Ele não pode ficar o tempo inteiro no mal, é contra as leis universais isso. Se vocês quiserem mais saber sobre essas leis universais, dá uma olhadinha no livro que se chama o Kybalion. O Kybalion. Eu vou deixar escrito aí na descrição. Então ele fala isso para ela, entendeu? Que tem que haver o equilíbrio. O mal não pode prevalecer, entendeu? E ele prevê também, nos nossos tempos, uma grande enchente a nível planetário, tá? Por causa de quê? Essas enchentes seriam provocadas pela movimentação das placas tectônicas da Terra. E vocês aí, se quiserem pesquisar, podem ver que hoje em dia as placas tectônicas da Terra estão realmente se movimentando bastante e provocando bastante coisa. Se eu não me engano, acho que na África tem uma abertura gigante, de quilômetros. A Terra fez assim, puff, e criou tem um vale assim aberto. Absurdo. E está se separando. Entendeu? E ele acrescenta de que olha só que doido isso, gente. Ele passa para Dolores mapas de como ficaria os continentes depois dessas enchentes, depois
desses movimentos dessas placas tectônicas. Eu vou tentar colocar esses mapas aqui. De alguma maneira eu vou tentar passar isso para vocês, esses mapas. Porque é bastante interessante saber disso. Como ficaria? Porque todos os continentes iam diminuir bastante por causa dessas enchentes. E ele ressalta que o único continente que não ia ser afetado seria a Austrália. Olha que louco isso. A Austrália. Então quer dizer, é bom ficar de olho nisso. Mais uma vez, poder estar aqui de maneira individual e coletiva. Deixa eu ver se eu não esqueci nada nos meus apontes. A última nota que eu tenho aqui é que ele fala que esse homem, né, que seria o anticristo aí, o Messias, ele apareceria para todos como se fosse um salvador, teria todas as respostas para tudo, uma língua de ouro. Ele fala assim, que ele vinha como uma língua de ouro. Que ele conquistaria todos no começo, com essa língua de ouro dele. Que mais uma vez, ele seria o lobo disfarçado de ovelha. Agora, isso aí, acredite quem quiser, é a profecia do homem, entendeu? E eu acho que a gente tem que questionar sim. Porque tem 3 livros aí, né, cara? Então o propósito desse vídeo aqui, gente, foi dar essa introdução a esse lindo trabalho de Dolores Cannon com Nostradamus, esse tempo e dedicação que ela teve de toda a sua vida a não só fazer esse trabalho com Nostradamus, mas sim com muito mais coisas. Tem muito mais vídeo por vir aí. Eu vou estar vindo aqui com mais vídeos dessa série aqui, falando sobre muitos mais temas que a Dolores expôs em seus 20 livros. Falando aí de muitos de nossos passados, nossos antecedentes, civilizações antigas, poderes nossos ocultos foram escondidos da gente, por causa que nós somos condicionados, né, por uma minoria, de certa maneira, a acreditar em certas coisas. Então por isso que eu falo, gente, termino esse vídeo aqui mais uma vez falando, vamos questionar tudo e todos, as informações, como entram por aqui, por aqui, por aqui, e o que sai da nossa boquinha também. Vamos questionar isso, tá? Porque assim a gente cria novas possibilidades para nós e para todos ao nosso redor. Podemos criar um mundo novo também. Vamos botar essa consciência aqui e vamos começar a trabalhar esse questionamento. Gente, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Vai vir muito mais aí, tá, nessa série. Espero poder estar trazendo mais informação desse trabalho de Dolores Cannon. E é isso aí, gente. Eu fico por aqui. Muita paz, muito amor nesse coração. Grande abraço, beijo a todos.